Agora sim, sejam bem-vindos aí. Então vamos para a primeira aula lá. E aí, Titi na área, tudo bem com você? Eu tô bem. Se você não estiver fazendo as tarefas, você não tá bem. Papo, você vai me acusar? Não, não vou não. É o seguinte, a gente tá quase no fim desse módulo, esse módulo é doideira. É o decoder, ou seja, nós vamos decodificar, ou descodificar, de um jeito mais goianês falando aqui, ó. O que nós estamos fazendo? Nós estamos vendo percepções, tendo percepções diferentes para coisas que parecem simples e são mais simples do que você imagina. Presta atenção numa coisa. Esse código aqui é o código V. O que é o código V? É o vírus mais letal da Terra. Qual que é o vírus mais letal da Terra? Foi gerado pelo pecado, é o vírus da morte. Presta atenção, todo medo que você tem aponta para a morte. Todo vírus é para matar. Toda açúcar e excesso mata, tudo aponta à morte do homem. Vou te explicar. No Éden não tinha morte. Ponto. Não tinha morte lá. O homem comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu? Já não vai ficar eterno mais. Perdeu acesso à árvore da vida. O que aconteceu? O homem precisa de quê? De sobrevida, e a maioria deles não vão chegar até o fim. A maioria esmagadora mesmo. O homem mais velho que teve na Bíblia foi 969 anos, Matusalém. Depois, lá em Gênesis 6,3, Deus baixou para 120 o sarrafo. Ninguém é passado aqui. Engraçado é que Moisés fala que a partir dos 80 já é tristeza a vida. Moisés mesmo morreu com exatamente 120 anos. Só que ele fala, depois de 80, acabou que tá fazendo hora extra, em outras palavras. O que significa isso? Uma coisa muito simples. A vida, ela foi feita, ela foi encurtada por causa do pecado. Então qual que é o vírus? Morte. Os animais, eles não tinham problemas com os outros. As ervas não tinha, as plantas não tinha combatentes, não tinha ervas daninhas, não tinha espinho, não tinha abrolho, não tinha nada disso. O que tudo aponta para a morte? A queda da criação. Por que eu estou te contando isso? Para você pegar esse código. Por que você acorda com preguiça? Por causa da queda, por causa da morte. Seu cérebro não quer tomar decisões não, por causa de morte, medo de morrer. Anotei, todo medo que eu tenho aponta para a morte. Primeiro é, vou fazer isso, vou quebrar, vou levar minha família para debaixo da ponte. Depois da ponte alguém vai passar e matar nós. Tudo é morte, tudo. Pablo, qual que é a chave? Eu vou te dar uma chave pesada agora, e você anota aí e faz o que você quiser, tá? É só perder o medo de morrer. Quando você perde o medo de morrer, acabou qualquer medo. Aí alguém fala, isso é mentira. Tem dois tipos de medo, o emocional e o fisiológico. O fisiológico é de reflexo, esse não tem como perder, não descobri ainda. Mas o emocional é só cortar o medo de morrer. Aí como assim eu vou perder o medo de morrer? Simples. Viver é lucro e morrer é Cristo. Já sabia desse código? Por que os discípulos andaram com Jesus e viu o reino e não importava com essas bagaceiras da terra? Porque eles viram algo superior à terra. Ponto. Tem uns, vai para 8 anos agora, 7 anos na verdade, 7 para 8 anos, que eu não tenho um pingo de medo de morrer. Nada. Alguém, olha pra você ver, eu fui descobrindo por que as pessoas tinham medo de morrer, eu também tinha. Pablo, se você morrer e seus filhos, primeiro, quem trouxe eles na terra foi Deus. Eu não fiz força nenhuma para isso. Segundo, o dia que eles quiserem levar, o dia que Deus quiser levar, ele vai levar. Eu não posso fazer gestão nem da entrada, nem da saída. Então não é da minha conta. E a sua esposa vai ficar com o quê? É o seguinte, eu sou diligente, eu sou investidor, eu faço um monte de coisa, mas pensando em carinho, eu penso no agora. Eu tô deixando tudo para eles e eu posso morrer a hora que for. Sabe por quê? Porque de fato morrer é lucro. Se existe uma parada eterna e você crê nisso, é difícil. Mas se é fato para você, é fácil de entender. Você ouviu o que eu falei? Se acredita na vida eterna, é difícil perder o medo de morrer. Mas se é fato para você, você tem experiências sobrenaturais, isso já não faz sentido. Pablo, a gente vai se matar? Não. A gente vai viver uma vida que vale a pena, mas que não tem medo de correr risco. Anota aí. A vida é uma aventura da qual ninguém vai sair vivo dela. Pablo, esse papo tá me assustando. É porque você tem medo de morrer. Senão você tá, caraca, velho, eu vou virar o terror na Terra. Um monte de gente fala assim, ó, tenho medo de morrer. E alguém falou assim uma frase, sei lá quem. Tem medo de nunca ter vivido. Tem gente que vem na Terra e nunca viveu. Nunca foi ousado, nunca fez o que precisava fazer. Então pega o código. Olha só pra você ver. O maior vírus da Terra é a pobreza. Esse código V, ele é terrível. Quando você destrava esse código, acabou. Você ficou ousado. Eu não tô falando pra você ser desrespeitoso, pra você ir lá e caçar confusão com os outros, nada disso. É de entender que enquanto você cumprir seu propósito, pega esse código, você vai ficar imortal na Terra. Eu te provo isso biblicamente. Cara que está cumprindo um propósito, ou Deus quer que ele cumpra, não vai morrer. Vai fazer o que Deus mandou fazer. É incrível isso. Até que o cara chega e faz o que precisa. Tem vários assuntos, tipo Paulo, Jonas e altos caras na Bíblia que passaram o regaço e Deus estava, esse aqui é para fazer. Lembra o que eu tô te falando? Quem que acaba com esse vírus da morte? Você não vai vencer a morte, porque ela é um espírito. Mas você, tendo a vida, a morte já não tem efeito sobre você. Vida eterna. Faz essa tarefa aí e vamos continuar avançando. É nóis.
Já começou pesado, né? Bem, Mas e aí, o que pegaram lá? Vocês já perceberam o quanto que criança ela é bem sucedida na vida, porque ela não tem medo de nada? As crianças, enquanto inocentes, elas não têm medo, elas não têm medo de morrer, elas não têm medo de... Elas não têm medo de nada. Peraí, sai. Exatamente. Exatamente isso daí, Aldemar. Um belo exemplo aí de como nós podemos, em alguns momentos, agir, né? Gente, espera aí que eu tinha caído aqui, eu saí de tudo. Mas quando ele fala lá da gente ser inocente, ser criativo e lá atrás uma outra aula, eu liguei uma aula com a outra. Desculpa, como? Eu liguei uma aula com a outra. As crianças são tudo isso, né? E elas, de fato, são as crianças e os bêbados. Eles nunca têm medo de morrer. Segue aí. Charles levantou a mão, né? As testemunhas de Jeová também não têm medo de morrer. Porque acredito eu que um dos grandes medos que as pessoas tenham de morrer, além de deixar filhos e família, que não seria o meu caso, por um exemplo, é o medo do inferno de fogo, né? Muitas religiões pregam isso, né? E muitas pessoas acreditam nesse inferno de fogo. As testemunhas de Jeová não acreditam nisso. Até porque existe um versículo da Bíblia que fala que haveria uma época em que haveria mais felicidade no nascer, no morrer do que no nascer. Então, eles acreditam muito na ressurreição, né? Que as pessoas vão ressuscitar e vão viver novamente na Terra, num paraíso. Então, eu acho muito interessante o fato deles não sentirem medo da morte, como a grande maioria das pessoas sentem. Para eles, a morte é tão natural quanto a vida, assim, eles levam com mais naturalidade. Assim como os espíritas também levam, né, com mais naturalidade a morte. E outra coisa que o Pablo Marçal falou, que vai muito de encontro com o que o Mário Sérgio Cortella fala, que ele não se importa de morrer, né? Mas que ele deixe, que ele não passe, que que a vida dele não seja vã, que ele deixe algo para as pessoas, algo pelo qual ele vai ser lembrado, porque ele sabe que o corpo material dele, o corpo carnal dele vai acabar, mas o que ele vai deixar para as pessoas aqui? E ele se importa muito com isso, assim, eu vejo que ele dá uma importância muito grande para o que de especial ele vai deixar, porque dessa forma ele vai poder ser eterno, né? Show, gratidão. Charles. Não sei se... tô vendo que tem uma turma toda nova aí, muito bom. A gente já falou bastante, para quem está participando bastante comigo, eu sempre pergunto, o que é o medo? O que gera medo? A Edinalva, a Sônia, Otávio, essa turma toda já sabe. Deixa eu tomar água aqui para não ficar ter medo é não ter certeza? É isso, Charles? O medo vem da incerteza das coisas? A origem do medo. Você falou algo bem próximo. Sim. Ah, ok. É mais ou menos isso, a origem do medo. Um pouco mais, para ficar um pouco mais claro. Tem turma que já sabe, tinha que estar na ponta da língua, hein? Origem do medo. Para entender um pouco melhor o que o Pablo disse. Na minha concepção, Charles,
o medo é uma falsa ilusão parecendo real. Muito bom. Seguinte, o Otávio, quer falar aí? Acho que seria a ignorância, né? Do ponto de vista de não saber. É o não saber, é não saber. O medo é não saber. Isso. Isso é certo ou errado? Não, estou trazendo uma literatura de Daniel Goleman que fala sobre inteligência emocional, das 5 emoções. E uma delas é o medo. E ele diz, até estou com o livro dele aqui, muito bom, recomendo bastante. Ele diz o seguinte, a origem do medo é a falta do conhecimento. Então, a cura de qualquer medo é conhecimento. Então, se você for pensar qual que são os medos, e tanto o Aldemar falou sobre criança, né? Criança não tem medo de nada. Criança não tem conhecimento. Então, ela vai, na medida que ela vai fazendo, ela vai adquirindo conhecimento, e o medo e até a clareza, né? Se você tem medo de, vamos falar de falar em público, que é algo que é bem comum, é porque você não sabe, não é o medo de falar em público, porque se você abre a boca para falar, significa que você tem o poder da comunicação. Você tem corda vocal, você fala. Qual a diferença de você falar aqui, como a Larissa falou, para 1, 2 pessoas virtual, ou falar para 7.000 pessoas? E aí muitos travam falando em público. É o medo da reação, é o medo de não saber o que as outras pessoas vão pensar. E é o que é não saber o que elas vão pensar que gera o medo. E aí vão trazer um pouco mais para a prática. Mesma coisa em vendas, mesma coisa quando você vai apresentar o plano. Se você ainda tem medo, eu tenho medo de quê? É porque se você não tem conhecimento sobre o assunto, você tem medo do que você vai falar. Você tem medo da reação da outra pessoa. Então, e aí o medo, olha só, é interessante o medo de morrer. Se a gente fosse falar, o medo de falar em público, estatisticamente, é menor do que o medo de é maior do que o medo de morrer. As pessoas temem mais falar em público do que morrer. Se você não sabe, conectando um pouquinho do que a Larissa disse, se você não sabe o que vai acontecer depois da morte, você teme a morte. Se você sabe, e sem interesse na religião, se você é Buda, se você é budista e você acredita uma coisa, e você tem certeza e clareza na sua percepção para onde você vai, você não tem mais o medo de morrer. Então, pensem nisso, se a gente for trazer os medos, né? O medo, é só você não ter medo de morrer. É só você começar a entender que você não precisa temer. Basta procurar informação para você vencer qualquer medo. E isso de acordo com a literatura do Daniel Goleman. E ele traz ali, né, 2 questões, que ele diz que o medo tem 2 vertentes, uma fisiológica e uma emocional, né? Então, a fisiológica não tem como você deixar de existir, não tem como você reprogramar, vamos dizer assim. Agora, a emocional você pode tratar diante daquilo que o Charles já trouxe. Né? Ele trouxe de uma forma lá e o Charles só exemplificou para nós ali. Show de bola. O que vocês entendem quando ele fala assim que a vida é uma aventura da qual ninguém vai sair vivo dela? O que vocês tiram disso, gente? Mas isso para mim é fato, né? Não tem outra saída, a não ser viver e morrer, né? A única certeza que a gente tem é da morte. Então. Mentira, a gente tem 2. Uma de que a gente nasceu e a outra de que a gente vai morrer. Isso. Isso é fato, né? Certo. E se a gente sabe disso, que a gente vai morrer, o que a gente vai fazer nesse meio entre o nascimento e a morte? Fale para mim. Pensa na aventura que você quer. Nesse pouco tempo de vida. E quem está disposto a pagar o preço para viver a aventura que quer? Olha que interessante a frase que ele citou, que quando perguntaram a alguém se ele tinha medo da morte, ele disse que ele não tem medo da morte,
mas sim de não ter vivido uma vida com intensidade. Esse cara foi o holandês Wim Hof, que inclusive passou hoje a reportagem dele. Eu já tinha visto essa reportagem. Um cara que conseguiu assumir o controle do seu corpo, e assim ele desafia a ciência em todos os sentidos. E vem muito de encontro com quem nós vimos esses dias, que foi comentado o fato de você acordar cedo, tomar um banho gelado, e esse cara consegue meditar, ficar 2 horas dentro de um barril de gelo, injetaram toxinas no seu corpo, onde uma pessoa normal não passaria de 5 minutos. Ele, em 2 minutos, conseguiu eliminar essas toxinas. Então, para que eu trago isso? Porque quando a gente tem o conhecimento, nós não temos o medo. E quando a gente não tem o medo, nós vivemos uma vida em abundância, uma vida em plenitude. E como eu sempre acredito nas deuscidências divinas, eu vi essa frase de manhã, e agora o Pablo cita ela à noite. Provavelmente tem um propósito muito maior para a minha vida nesse sentido aí. Então viver cada dia como se fosse o último. Viver na intensidade, não numa intensidade desregrada, mas cada pessoa que você encontrar, dar um sorriso, que aí você provavelmente está fazendo a diferença. E hoje, onde eu estive, eu procurei, né, de uma forma simples, mas semear através de um sorriso. Por que não? Talvez para aquela pessoa foi o primeiro e talvez o último no decorrer desse dia. Show. Excelente, Emerson. Gratidão aí. Fala para nós, Lucas, quem que é esse YOLO? Vocês já ouviram aquela filosofia que fala sobre YOLO? YOLO significa You Only Live Once, que significa só se vive uma vez. É o que ele estava falando aí, né? E nessa filosofia de vida, só se vive uma vez, aproveita a vida do máximo possível, porque só se vive uma vez. Então, esse é um discurso de muitos jovens de uma geração aí, dessa geração agora, que se permite a fazer qualquer tipo de coisa na vida porque só se vive uma vez. Então, se eu vou viver só de um jeito, cara, se eu vou viver uma vida só, eu vou fazer tudo que me der na telha. E uma vez uma amiga minha tatuou isso no corpo, né? E quando ela foi me explicar isso, eu falei assim, cara, mas se só se vive uma vez, por que então a gente não vive uma vida de boas escolhas? Tipo assim, eu só tenho uma oportunidade de viver. Então que eu faça boas escolhas ao longo da minha trajetória. Essa minha aventura, ela seja bem aproveitada, fazendo a diferença na vida das pessoas. Que seja uma boa aventura, fazendo bem para as pessoas que estão perto de mim. E não vivendo uma vida igual um maluco, porque eu só vou viver uma vez. É igual aquele, você descobriu que vai morrer daqui a 15 dias, o que você vai fazer, né, com a sua vida até lá? Então, essa filosofia do YOLO é o que ele quis dizer aí, ó, a aventura é uma só e a gente não vai sair vivo dela. As escolhas que você vai tomar ao longo desse percurso é o que vai fazer a diferença. E o que está faltando para a gente poder apertar o botãozinho de tocar o terror na Terra? Sabendo disso? Pesado essa reflexão aí, gente. E quando a gente passa pela experiência de perder alguém de uma hora para outra, a gente acaba dando muito mais sentido para isso. Eu passei por essa experiência com meu pai, né? Então, jamais imaginava que as coisas com ele seriam tão rápidas, né? A partida. E até estava comentando com o Emerson aqui, daquele momento e assim, foi a pessoa mais significativa que eu já perdi, né, até o momento. Então, existe uma forma de pensar em encarar antes e depois desse fato, né, ainda mais de ter a forma como foi de uma hora para outra. Então, a gente acaba, eu, né, falando por mim, acabo pesando muito isso, né? Porque a gente não sabe quando que vai ser, né? Pode ser muito tempo, pouco tempo, enfim.
Gratidão aí por compartilhar, Mari. O que mais, gente? Sei que essa aula, como eu falei, ela é bem intensa, Pedro, né? ele fala para a gente cumprir o propósito da gente aqui nesse espaço, nesse intervalo aí, acredito eu, né? Sem esses medos, fazer o que tem que ser feito, né? Aí fica a pergunta, o que falta para fazer o que precisa ser feito, né? Muitas mentorias. Ele fala. Eu acredito que seja uma questão muito cultural também, né, Pedro? Cultural, familiar. Eu vejo o quanto essas coisas fazem diferença estudando agora. Nos últimos dias, eu passei do estado depressivo para o estado ativo e comecei a estudar um pouquinho sobre como funciona a nossa mente. Então, para a gente passar de um estado ruim para um estado bom, linguajar mais simples, né? A gente precisa de uma estrutura de coisas que na maioria das vezes a gente não tem, né? E aí, como você aprender a fazer tudo isso sozinho? Porque são inúmeras coisas, né, do seu ambiente familiar, profissional, do teu ciclo de amizades, que muitas vezes você não tem, ou que você perde, como eu perdi nesse último ano, e de repente, como me refazer sozinha de novo? Aonde me encontrar, né? Como me encontrar? Que objetivo é esse? É uma das coisas que eu tenho me perguntado muito ultimamente. Deus, qual é o objetivo? O que eu vim fazer aqui? Me mostra o que eu vim fazer aqui. Qual é a marca que eu tenho que deixar para as outras pessoas? Então, eu acredito que seja, assim, uma questão muito paradoxal, né? Nesse sentido de como devemos fazer isso, do que fazermos, porque na maioria das vezes a gente se sente muito perdido em relação às coisas que estão acontecendo no mundo. E no nosso mundo também, né? O que é verdade e o que a gente inventa. Agora, quando você tem clareza de propósito daquilo que você quer, as coisas começam a se alinhar, né? Começam a clarificar. E uma das partes importantes, diante da fala como você colocou, e só usando os termos, você falou que sozinho a gente não consegue fazer isso. Então, 85% dos nossos resultados estão diante de network. E não é só o network no sentido de empreendedorismo, de ganhar dinheiro. De network é exatamente disso que a gente está fazendo aqui. Né? E um pouco do que você já ouviu lá nos materiais, e um pouco do que a gente já tem falado muito, do que o Fábio trouxe, é a diferença entre unidade e união. Então, é por isso que quando você encontra a tribo, é preciso ficar próximo. Por quê? Porque são essas pessoas que vão realmente nos levantar nas horas difíceis. E assim como a gente aprendeu na aula passada do Dávio, a vida é alto e baixo, alto e baixo. O que a gente precisa é aprender a surfar a onda quando está lá em cima, quando descer rápido e pegar embalo para subir de novo. Né? E como a gente faz isso? Com amigos. Como que a gente faz isso? Com pessoas que têm o mesmo propósito. Como que a gente faz isso? Com pessoas que estão verdadeiramente buscando aquilo que acreditam que é verdade e transbordando e compartilhando informações que acreditam que fazem sentido na vida das demais. Então, isso é a parte mais interessante. Então, o que realmente a gente precisa é estar fazendo
essas conexões, assim como um carvão que tiver num braseiro, se você pegar ele e colocar do lado, em pouco tempo ele se apaga, né? Para que você possa voltar a colocar a brasa nele, e aí vai entrar no próximo que ele fala da faísca e tal, mas não vou entrar nos méritos aqui, você traz de volta ele para o braseiro, que é o que você está fazendo aqui agora. Então, muitas vezes a gente está perdido porque não temos uma noção e um norte, e aí a gente precisa da faísca para colocar fogo na pólvora, e aí explode. Eu não vou entrar muito nesses méritos, que é a próxima aula com relação a isso. Entendeu? Então, as duas aulas que vão sequenciar agora vão fazer muito sentido dentro daquilo que você está falando e do que a gente está buscando. Então, vai ser uma trilogia das 3 aulas hoje aí. Quem mais pode contribuir? A Valéria colocou aqui, ó, mas é possível viver sem medo algum? Quem pode responder? Na verdade, o medo não elimina. Você não elimina o medo da sua vida, mas você aprende a lidar com ele. Você toma a atitude perante o medo. A gente não tem como ficar sem medo. Medo mantém a vida, né? Mantém você até vivo, porque se você perde o medo, você enfrenta qualquer coisa achando que não vai acontecer nada. O medo é um regulador. Isso, e aí foi o que ele trouxe lá, né? O medo, o fisiológico e o emocional, né? Ô, Pedro, seria o consciente com o subconsciente? Você diz o fisiológico e o emocional? Isso, sim. Não, porque o que acontece? Nós não temos uma reação quando acontece alguma coisa. Um exemplo, você está assim, aí você bate, um exemplo, na garrafa e vai tombar ela, você reage rapidamente e não faz a garrafa virar. Isso é o teu fisiológico, isso está dentro de você, ele é instantâneo. Impulso. Ele vem do instinto, ele é instintivo. Ele é instintivo, mas tem um nome lá que da cabeça aqui, como é que é tem o neocórtex, tem o pré-frontal e tem o reptiliano. Então ele vem do reptiliano, que é o quê? São as coisas que você faz sem pensar. Agora, o emocional é o que traz uma bagagem baseada nas experiências que você viveu, e aí você reage em cima daquilo ali. Por isso que, quando a Larissa comentou, foi o que eu perguntei. O que realmente é real e o que realmente a gente cria. Quando você começa a trazer um pouco mais de clareza, se perguntar isso, será que eu não estou criando ou será que isso aqui realmente é real? Colocar na balança isso para começar a compreender. Porque, assim, é muito fácil. Eu posso olhar aqui para a Kézia e vai falar assim, nossa, mas a Kézia está assim, está lá do lado, lá. Nossa, ela está no mundo da lua, Kézia. Não, será que ela está pensando? Não, mas será que ela está fazendo o quê? Não, o que será que a Kézia está fazendo? Ou seja, é muito fácil para eu olhar para ela e elencar uma série de questões em cima da fisiologia dela. Agora, a única forma de eu descobrir o que realmente ela está pensando é o quê? Perguntando para ela o que ela está sentindo, como que ela está se vendo, o que ela pensa sobre essa situação. Aí eu sou assertivo em relação a isso. No demais, é só viajar na maionese, né? Porque eu posso, além dessa dali, colocar 1000 outras coisas. Agora, quando eu pergunto para ela e ela me retorna, mais do que ela fala, é olhar a postura dela também, é entender se realmente é verdade. Por isso que você faz uma pergunta, e aí ela te responde, você pergunta de novo, e aí ela te responde e você pergunta de novo. Você faz 3. O que você está fazendo? Você está, o que a gente chama na PNL, você está testando, vamos dizer assim. Está fazendo teste, né? É como se você dissesse assim, como é que é o nome que eles falam? Você deixa ela fazer e conduz. Igual a questão do rapport, entendeu? Para que você realmente capta, você vai... Flow. Não é o flow na questão, mas veio a palavra agora, você ia balancear, vamos dizer assim. Não é essa palavra, mas vamos colocar essa. Você vai balancear
o que ela está falando se realmente é verdade com as expressões dela, a fisiologia dela, né? Porque muita gente fala, mas a fisiologia diz outra coisa por trás. Então, assim, é um processo realmente de autoconhecimento para que você entenda como você procede, para que você consiga fazer a leitura do outro, né? Uma pessoa que consegue fazer a leitura do outro é porque tem um certo conhecimento interno, né, de si mesmo. Não é simplesmente olhar para a cara de uma pessoa e fazer julgar, né? Ela tem um conhecimento interno, então ela começa a espremer, começa a fazer mais perguntas. Então, tem o fisiológico e tem o emocional. Sim. Ô Pedro, boa noite, pessoal. Boa noite. Mas, mesmo com minha posição assim, nada legal, você conhece um pouco da minha história, algumas pessoas aqui também conhecem, e a minha língua aqui estava coçando em perguntar o que a Valéria perguntou, porque eu tive uma experiência e que foi fato, eu tive muito medo da morte, porque eu tive bem próxima dela, e nesse ano, quando foi em janeiro agora de novo, eu tive a mesma experiência, não tão intensa quanto a primeira. Mas é difícil você se livrar desse medo, se livrar dos medos. E como, mesmo vocês conversando aí, eu estava assim, refletindo, com a mão aqui, refletindo, pensando. Quando ele fala lá dos filhos dele, que ele poderia morrer naquele momento, que os filhos deles... Então, eu creio que ele tem um desprendimento, um desbloqueio mesmo, né? Que eu não tive no momento que eu passei pela experiência e que eu me vi, assim, tendo um pouco de conhecimento da área da saúde. Eu me vi numa situação que tudo caminhava e encaminhava para a morte, e eu ainda estava consciente. Nossa, foi assim, é uma coisa que é inexplicável. Toda vez que eu falo, eu fico um pouco emocionada. Mas não teve como não deixar de pensar. E assim, na minha crença e na minha oração, quando eu vi que eu ia morrer, eu orei, eu tive o meu pensamento, levei para Deus e falei, olha, eu não sei de onde que vem essa doença, vocês desculpem, eu vou ficar emocionada, mas se for para a morte, que eu acredito sim na eternidade com Deus, né, pela minha fé, pela minha crença, mas eu falei, se for para a morte, tá, que o Senhor me leve para junto de ti, né, perdoa as minhas falhas e as minhas consequências, mas me veio assim, mas eu conversei com ele assim, tete a tete, de filha para pai, e falei com ele, mas eu quero viver, porque eu quero ver a minha filha crescer, eu tenho ainda coisas para viver, coisas para cumprir. Eu pedi isso para ele, mas fugir desse medo é complicado demais. Eu ainda tenho esse medo, tanto que quando, não sei se você sabe, agora em janeiro, final de janeiro, fiquei mais 20 dias internada, e quando foi o diagnóstico médico que foi idêntico ao anterior, que eu quase morri, veio de novo, pronto. Acho que agora será que dessa vez eu vou morrer? E eu já tinha pedido que eu não queria morrer. É complicado fugir do medo da morte, é bem, bem difícil. Charles, você abriu o vídeo aí? Abri. O Kézia, posso te fazer uma pergunta? Sim. Você falou, as duas vezes que você falou aí, não sei se ficou claro, você ficou com medo de morrer? Ou medo de não ver sua filha crescer? Acho que os dois. O medo de morrer assim, eu tenho a minha fé, mas a gente tem ainda as incertezas, tipo, eu estou preparada para morrer? Será que eu estou com a minha vida pronta, né? Diante de tantas falhas, nós somos seres humanos, cheios de falhas, cheios de defeitos. Eu falei, será que realmente, se eu partir agora, será que vai ser em paz?
E pelo fato de não ver ela crescer. Vinha só aquela imagem, ela tá com 6 anos, e eu pensar, poxa, eu vou perder casamento, filhos, formatura, sabe? Fico pensando nisso. Eu tive esse medo, sim, dos dois, tanto da morte quanto de não vê-la crescer. Entendi. Se fizer, uma das coisas que eu aprendi com o Zé, que falando sobre a experiência dele de quase morte, né? E aí, na sua fala, você fala, eu não sei se eu estava preparada. Se você pudesse, o que faltava para você estar preparada para você ir? Você não precisa me responder. Mas, se quando... É a pergunta número 3 aqui, né? No... Cumprir o meu propósito. Você já cumpriu o seu propósito? Já perdeu o medo de morrer? Quando eu estava fazendo essa tarefa aqui, eu não imaginei. Quando eu cheguei, eu sentei na cadeira e assisti aquele vídeo que o Pedro mandou anteriormente, eu falei, cuidado, a sensação é de que eu estava andando na moto a uns 200 quilômetros sem capacete. Tinha vento segurando na cadeira. Então, assim, bem, eu também acredito que tudo acontece como tem que acontecer. Vocês já me ouviram falar isso algumas vezes, né? Então, assim, o seu propósito, ele vai ser, se você, né, no que a gente acredita na nossa fé, a gente acredita que a gente vai embora quando a gente estiver preparado para ir. Então, se você vai cumprir o seu propósito ou não, às vezes você não vai saber. Às vezes você não tem clareza, mas às vezes você vai cumprir sim o seu propósito. Então, a dica, ou talvez o que eu poderia dizer é, foca naquilo que você tem controle. Foca naquilo que você pode fazer. Foca naquilo que você... quais foram, se você fosse... Não é para você fazer isso nesse momento, mas em algum momento, toda vez que você tiver esses medos, ou estiver numa situação e você for rever o que aconteceu, foca no quê? O meu medo era em não estar preparado. Meu medo era disso, disso e disso. Então, resolve esses medos, faz um checklist. Assim, o que faltava para eu estar preparada? Isso, isso e isso. E aí você foca no que você pode fazer. Foca no que você tem controle. Você não tem controle sobre a vida da sua filha. Infelizmente. Nenhum de nós temos. E esse desapego de mãe e pai, eu sou super apegado com o Matias. Se eu for ficar querendo pensar em controlar o futuro dele, estou ferrado, né? Eu imagino que todos os pais já passaram por isso. A gente não tem controle. E ele falou, né? Assim, a gente tem que fazer o que está aqui agora. Se Deus for levar eles ou para onde eles vão, a gente não pode ter esse controle. Então, esse desapego naquela pirâmide da evolução, eu não mostrei para vocês, mas o último, existe naquela pirâmide, você tem os níveis de energia e você tem os níveis de bloqueio. Para que você evolua em cada um dos níveis, existe um bloqueio, algo que te bloqueia. Um deles, quem teve no Mastermind passado viu, foi o último dia, o último foi a nossa formatura, foram a pirâmide dos 7 níveis nos bloqueios. E aí você vai evoluindo você tem o shame, vergonha, medo, e aí o último nível da evolução é o desapego. É o desapego, é o que falta para qualquer coisa. E aí, em algum momento, eu trago para vocês um trabalho que a gente fez, tem um vídeo muito bacana para entender essa parte do desapego. E a gente sofre muito com a morte, um pouco, se fizer sentido o que você falou, tudo que você falou da sua filha, desapego, né? A gente confiar que a gente está fazendo um bom trabalho, que está na mão de Deus, que está na mão, que eles estão bem encaminhados, que eles têm a vida deles. E aí fica mais leve a nossa vida. Tá bom? E você tem uma vida maravilhosa pela frente, não tenho dúvida. Você está aqui porque ele não deixou você ir, ele não era o seu momento, é porque você ainda vai cumprir um propósito maravilhoso. Você está aqui na Terra para fazer alguma coisa. Não desperdiça tempo. Perfeito. Por isso estou aqui. Amo você. Beijo para vocês. Entenda que
Não foi por acaso quando eu chamei você. Não é por acaso. Né? Se Travou. você acredita... Travou. Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Te ouvindo. Ah, então Eu beleza. estou. Se você acredita que eu te chamei e que você trouxe essa lição de vida para nós, né, através do teu exemplo, através da tua história de vida, né, talvez esse seja o teu propósito para nos ensinar algo. E só complementando o que o Charles trouxe, não é o medo da morte, mas é o medo de como as pessoas que estão ao meu redor vão ficar depois que eu partir. O que vai ser do meu filho, da minha filha? O que vai ser do meu esposo? O que meu pai com a minha mãe? Como que eles vão se sentir com relação a isso? E aí, como o Charles já bem trouxe e falou sobre a pirâmide evolutiva, quando você entende que você fez o teu propósito, as outras coisas que estão ao teu redor não tem como você gerir, não tem como você, né, colocar tudo debaixo das tuas asas, vamos dizer assim. Então, essa compreensão vai fazer você ter essa evolução. E aí vai fazer com que o teu coração não seja tão apertado quando vem essas coisas, quando vem essas provações para nós, né, nesses momentos difíceis. E entender que o processo que você viveu e que está vivendo faz parte da tua evolução, faz parte do teu momento, faz parte daquilo que você precisa viver aqui dentro. E que só você sabe aquilo que você passa. Mas que quando você compartilha, como você fez, pelo menos mais 21 pessoas que estão nessa sala aqui saíram completamente diferentes a partir da tua história. E quando a gente compreende o que é o poder de uma história, assim como a Larissa está aqui presente hoje, faz uma grande diferença na nossa vida. Então, não deixe de compartilhar suas histórias, não deixe de colocar para fora. Quando a gente pede para vocês falarem, é exatamente para isso. Porque muitas vezes o coração está apertado, está ali pulsando na garganta para falar e acaba não compartilhando. Talvez o propósito que você tenha nessa terra é exatamente esse, de compartilhar. E você está indo de desencontro ao propósito que você veio. Posso dar uma Beleza? dica? Pode. Késia, eu não sei quem você é, só vi seu nome. Vi que, pelo jeito, você tem uma história de vida difícil. Eu passei por um momento difícil que provavelmente não se equipara ao seu, porque não chegou nem próximo de... A sensação de dor foi de morte, mas não chegou nem perto disso. Eu tenho praticado... É uma prática de meditação chamada, não sei se você conhece, Ho'oponopono. Ho'oponopono. Já ouviu falar? Então, vale muito a pena. Eu tenho feito todos os dias e, assim, apesar de ser uma coisa muito repetitiva, algo que eu tinha bastante dificuldade de fazer, que é a repetição, tá me ajudando muito. Tenho certeza que pode te ajudar também. Leia um pouquinho sobre a história do Ho'oponopono, como ele nasceu, como ele veio a existir. Eu tenho certeza que vai te ajudar um pouquinho, tá? É muito bom, muito legal mesmo. Gratidão, Larissa. Gente, alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu falei que ia ser punk essas aulas de hoje, né? Aguenta coração aí. Eu vou repassar as perguntas aqui, se alguém quiser, daí a gente passa a palavra no que eu finalizar. Nas tarefinhas ele diz assim: a vida é uma aventura que ninguém vai sair vivo. O que você entendeu sobre esse código? Todo medo que eu tenho aponta para a morte. Quais são os seus medos e o que você vai fazer para eliminá-los? Cumpra seu propósito. Você já perdeu o medo de morrer? Transborde na vida de 3 pessoas o que você aprendeu. Ok? Eu sei que se a gente for se aprofundar aqui, a gente vara a noite aqui nessa parte aqui. Mas acho que
Aqui acho que a gente pode encerrar o que tem hoje. Depois, quem quiser, estou à disposição de me mandar coisas no particular e que eu puder auxiliar, contem comigo. Eu só queria ver com a Valéria se ajudou também, né, pelo menos a avançar um passinho a mais lá, Valéria, na tua pergunta, que foi de encontro com o da Kézia, né? Ajudou sim, Pedro. Eu tenho também algo para compartilhar, mas infelizmente no momento eu não posso. As crianças estão no quarto comigo e eu vivo com medo. Então, mas em uma outra ocasião a gente compartilha aí. Maravilha. Gratidão. Bom, vamos para o próximo vídeo lá então, gente. Código E. Explosão da pólvora que secou. E aí, Titinário, você chegou ao fim de mais um módulo. Você está interessado em crescer, em avançar na vida. Parabéns, F10K, tamo junto até depois do fim. Eu vou te perguntar das tarefas de novo, hein? É o seguinte, o último código é o código E, explosão. O que é essa explosão? Lembra que eu falei que o Titi é a faísca e você é uma pólvora molhada, ou estava molhada? Eu estou secando você na mentoria, eu estou secando você e nós vamos explodir. Que código é esse? Explosão. Como você é uma pólvora, você tem uma destinação, você nasceu para explodir. Como você é sal na terra, você nasceu para salgar. Como você é luz, você nasceu para trazer luz. Por que você tem que virar o terror na Terra? Porque você nasceu para isso. Deus te criou para isso. Não vive uma vida medíocre. Quem vive vida medíocre nunca vai explodir em nada. Aprenda o código, moço. O código é de explodir. Seu coração tem que queimar na hora que eu estiver te falando isso. Pablo, mas como que eu vou explodir? Seca a pólvora, moço. Eu sou o secador de pólvora e a faísca. Não fica perto de mim muito tempo. Você vai dar a explodir. Pablo, explodir negativo? Não, é dar resultado astronômico, mas leva tempo. Pensa comigo, um navio lotado de pólvora e essa pólvora tá cheia de água. Aí a pessoa fala, não, mas não tem como mais. Tem, com paciência. Vai ter que ir lá no convés, pegar, abrir esses tonéis, vamos pôr no sol. Lembra de luz. Luz, começa a expor na luz. A luz vai fazer o quê? Vai secar. Depois nós joga faísca que explode. Só que você tem que entender uma coisa muito simples. Se você não desejar explodir, acredite, várias pólvoras passaram na Terra, foram destinadas para explosão e não explodiram. Várias munições e vários armamentos foram programados para explodir e não explodiram. Por quê? Então essa pólvora que está secando, vamos falar que está secando, que é um processo, ela vai explodir com força. Lembra que eu te falei? O prazer, nessa última aula aqui desse módulo, o prazer que eu terei na vida é de ver seus netos me encontrando. Isso vai ser o máximo. Nem falo o prazer que meus netos vão ter de encontrar os seus e falar, nossa, seu avô, o Pablo Marçal, tal, destravou minha família. Mas meu prazer é ser um velhinho andando e alguém falar, mentira que você é o Pablo Marçal. Não é possível, que não sei o quê. Vai ser uma doideira, mano. Sabe por quê? Porque eu já entendi quem eu sou. Eu não sou o ó do Borogodó, só sou a faísca. Vou mudar meu apelido de Titi para faísca. Não passa perto. Sabe o que é muito louco aqui dessas aulas que vocês estão assistindo? É que cada aula mexe diferente com a pessoa. É por isso que tem aula que parece doida demais. Você olha e fala, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo um desenho de tudo aquilo. Isso aqui, ó, eu não pago pra ninguém ficar montando plano de aula pra mim, nada. Eu mesmo faço. E eu percebo coisas que se mexer no cérebro, bum, já era. O dia que você estiver encontrando comigo pessoalmente no MedP, você vai assustar comigo. Que eu bato nos negócios que faz todo sentido e que derruba qualquer estrutura errada na cabeça. Por que eu tô te falando tudo isso? Muito simples. Esse código E é de explodir. Foguete foi feito para explodir. Avião foi feito para voar. Trem, locomotiva foi feito para andar. Carro foi feito para... Todas as coisas que tem combustão, que tem energia, elas foram feitas para explodir. O dia que você enxergar por dentro de um motor, você vê a explosão dos pistões, aí você vai entender o que eu tô falando. Seu coração foi feito para explodir energia, liberar energia na Terra. Você é uma dinamite, você é uma C4. Você nasceu para explodir. E quem aperta o detonador é Cristo, moço. Não precisa se preocupar com essa parte. Você não é o cara que aperta. Você é só o cara que tem que estar com a pólvora certa, no lugar certo. Aí vai falar pra você assim, ó, vai pra tal lugar. Sequinho. Na hora que bater, já era. Na hora que o detonador acionar, você vai explodir. Eu acredito no seu processo. Pode ir tranquilo. Só não desista.
tá? Pablo, parar eu posso? Pode. Depois que você conseguir o resultado e fizer o handover, aí você para. Não tem essa de não vamos parar, mas desistir nunca, lembra disso. Pega esses códigos são de aplicabilidade imediata, se for fazendo as tarefas, pega um dos principais e foca nele durante uma semana, assim, ó, esse aqui é o meu principal, que eu mais preciso. E toca o terror na Terra e nós vamos pro próximo modo e vamos quebrar tudo no planeta. Acabou. Fechou? Tamo junto até depois do fim. Você vai fazer as tarefas? Você tá fazendo? Senão não adianta. Se você estiver curtindo as aulas, eu vou ficar com raivinha de você, porque você não tá fazendo tarefa. Eu quero que você saia toda vez puto dessa aula para fazer o que eu te falei para fazer. Senão vai ficar só conhecimento e obesidade cerebral. É nóis. Bora pro próximo modo. E aí? Ô Pedro, quando ele estava falando, eu estava pensando aqui no nosso negócio, né? Quando a gente ouve os áudios aí, eu ouvi mesmo, acho que um do Fábio, que ele falava que ele mandava para uma pessoa, pelo menos uma vez por mês, ele mandava alguma coisa. E talvez essas pessoas sejam essas pólveras úmidas, ou até encharcada, ou até molhada, e que a gente vai secando ela devagarzinho até que ela explode. Eu acho que é isso que a Noelma e o Luizinho estão fazendo comigo. Eu posso ter uma pólvora, acho que eu já estou úmida, assim, mais para seca do que para molhada. É Já isso está no aí que eu sol, queria já. compartilhar. Que legal. Gratidão, Jane. O que mais, gente? O que mais que vocês pegaram aí, gente? Opa, tudo bem? Bom, Eduardo, boa noite. Boa noite. Trazendo um pouco para o que foi falado na aula anterior, bem colocado aí pelo Charles, né? Referente ao medo e o não conhecimento. E, bom, foi falado também das diferenças do medo, né? Acho que para mim devia até ter outro nome, né? O medo físico do perigo iminente e o medo do emocional, né? Que acho que até por isso o Pablo usa bastante bloqueio, né? Usa a palavra bloqueio emocional para esses outros tipos de medo. Então, quando ele fala dessa luz de colocar no sol a pólvora para secar, é justamente essa vinda, né, do conhecimento, é você buscar esse aperfeiçoamento, esse conhecimento, essa consciência, né? Ele até coloca aí na alegoria que ele fala que ficar perto dele vai secar e vai ter a faísca, porque é justamente isso, ele passa esse conhecimento através dos cursos, da mentorias e tudo mais, e todo o tempo ele fica instigando com as tarefas. Olha, faça isso, pare com isso, não viva por condição, não viva com medo, não seja alienado. E foi isso que eu consegui tirar dessa aula, pelo menos um entendimento parcial foi esse. Sim, sei mesmo. O que mais, gente? Ele coloca lá, você sendo uma pólvora, você tem uma destinação, você nasceu para explodir. Como, né, a gente já sabe que a gente é sal aqui na Terra, a gente nasceu para salgar. Se você é a luz, você nasceu para trazer luz. Aí a pergunta é, quem é você nessa Terra? Não precisam responder aqui, respondam para si. Mas o que vocês entenderam com essa colocação? Se ninguém for falar, eu vou falar uma coisa aqui. Uma das coisas que dá para entender aí, e eu vejo isso em vários grandes líderes, pessoas como Pablo Marçal, e outros que fazem cursos, Érico Rocha, ponto-chave aí, reconhecimento.
eu quero estar velhinho e as pessoas me encontrando e falando. Como a gente vê um valor importante aí do reconhecimento. Ultrapassa o dinheiro, ultrapassa tudo isso aí. Então, Legal. fica a dica. Eu acho que muito claro, né? Show, obrigado, Charles. Uma outra parte bem interessante aqui também, por mais que a gente seja um maçarico e você seja uma pólvora, mas se você não quiser explodir, você não explode. O que vocês entendem por isso? É o Charles que vai fazer a Nalva explodir? É o Charles que vai fazer o Otávio explodir? É o Emerson que vai fazer a Larissa explodir? Não, é o processo de permissão. Cada um precisa se permitir. Faz favor de riscar o fósforo. Porque não adianta. Todos nós temos a centelha divina, temos a semente de grandeza, mas se não houver o processo de permissão, pode vir com um maçarico que não vai explodir. Então, por isso, a pessoa precisa estar aberta. E fazendo ainda um gancho, Charles, eu estou lendo relendo o livro do John Maxwell, Liderar e Influenciar, e esse livro ele foi escrito juntamente com Jim Dornan. É um livro pro nosso negócio sensacional. Quem não leu, recomendo fortemente. E ele cita que o quanto o reconhecimento é essencial. Ele diz que dentro de qualquer organização, se você der elevar o salário, por um determinado tempo as pessoas irão ficar satisfeitas. Se você, depois disso, mudar elas de cargo, por um outro período de tempo, elas ainda ficarão satisfeitas, mas depois volta a insatisfação. Agora, quando há o reconhecimento constante, pessoal e grupo, pode ter certeza que a satisfação é permanente. Gratidão, Emerson. Gratidão, ó. Livraço. Muito bom, muito bom. Espetacular. Esse livro é sensacional, muito bom. Aí ele diz que você tem o coração feito para explodir, para gerar energia nessa terra. Você é uma dinamite, uma C4. Você nasceu para explodir. O detonador é Cristo. O que vocês entendem com isso? Pegando um gancho do que o Emerson falou e do que a gente já vem discutindo, acho que por volta de uns 2 anos, né? Eu acho que não basta o processo de nos abrirmos, de aceitarmos, mas de nos reconhecermos como sendo a pólvora, como sendo o fogo. Nós somos capazes de tudo, de qualquer coisa. Basta que a gente queira, né? Só que todo querer precisa de uma ação. A gente não pode só querer sem agir. Então, a gente precisa buscar mais. Eu acho que foi a minha maior dificuldade durante todos os meus anos. Porque eu escutei de muitas pessoas você tem potencial, você tem potencial, você tem potencial, e eu nem entendia direito que potencial era aquele que as pessoas falavam. E agora eu estou começando a tentar entender como eu posso agir em favor desse potencial. Porque não adianta só eu ter o dom e não fazer nada. Não basta só eu ser e não fazer. Então, a gente precisa buscar isso. Eu acredito que todo mundo que esteja aqui fazendo esse curso
né, e discutindo, que eu achei foi o que eu achei mais interessante, foi essa discussão, foi dessa procura incansável realmente de não parar, de procurar, de estar sempre fazendo, né? Sempre, como me ensinou, sabe, o Pedro, a ressignificar as coisas, né? Acho essa palavra hoje, para mim, tem um peso e um sentido muito forte depois de tudo que aconteceu no meu último ano de vida. Como eu poderia ressignificar as coisas ao meu favor, né? E tem sido muito, muito importante essa busca, esse aprendizado, mas de qualquer forma sempre começa por nós. E vocês são só um auxílio. A gente tem que buscar isso de todas as formas, possíveis, impossíveis, espiritual, educacional, cultural, de todas as maneiras. É um trabalho que a gente precisa fazer conosco, porque todos os dias quem está ali somos nós, né? Você acorda com você, você vai dormir com você, você toma banho com você, você sente dor com você, você chora com você. Então, esse reconhecimento de que você é capaz, que você pode, de todas as coisas que você já passou na sua vida e você conseguiu transformar milhões de coisas, ressignificou, continua em pé e olha quanta força existe nisso. Nós somos uma força descomunal, assim. Hoje eu consigo entender o tamanho da força que nós somos, o quanto de dor nós podemos aguentar. E que a gente pode conseguir ir mais longe. Acho que isso é o mistério de tudo. Uau! Talvez para alguns não faça tanto sentido, né? Mas para mim, para o Emerson, que conhece um pouco mais da história dela, ouvir ela falar isso realmente é gratificante. Gratidão por compartilhar isso, Larissa. Gratidão. Em cima da sua fala, porque a gente precisa entender em que momentos a gente vai ser pólvora, em momentos a gente vai ser a faísca, né? Agora, você vai decidir que lado você vai estar. Você vai ser uma incentivadora de pessoas ou você vai ser aquela pessoa que sempre precisa de alguém te incentivando, né? Lembre que tudo na nossa vida são decisões e nós decidimos em que lado nós queremos ficar. E quando a gente tem clareza daquilo que nós daquilo que nós queremos, fica muito fácil de decidir. Fica muito fácil de você poder aproveitar o momento de alguém que deu uma faísca e você incendiar, e também fica muito fácil a hora que você quer ser um maçarico e botar fogo e fazer a coisa explodir. Essa é a beleza, esse ciclo que acontece. Ora você é uma coisa, ora você é outra. O que mais, gente? Quer falar, Aldemar? Você abriu o vídeo? Pois é, Pedrão. Assim, é só uma coisa que me veio aqui, não sei se vale a pena, mas vou falar para lá porque tem que falar, né? Mas, assim, aprender a se organizar, a colocar metas positivas, fundamentos, pegar os fundamentos dos seus negócios, isso tudo é bastante relevante quando a gente está aí, barril de pólvora molhado, a gente está em crescimento para, na hora que você for dar o tiro de pólvora seca, ele ir de encontro ao seu propósito, de encontro ao seu objetivo, de encontro aos seus sonhos. É uma coisa que me veio aqui e que eu, pensando, ainda estou formulando enquanto falo, se parecer confuso, mas eu acho que é isso aí. O que você me diz? Só reformula a pergunta para mim. Não entendi a tua pergunta. Não, enquanto essa pólvora vai secando, né, e a gente está fazendo né, nessa pandemia, a gente está fazendo, eu já fiz uns 6 ou 7 cursos, a gente vai colocando direcionamento, vai colocando foco, vai nos organizando. Bom, cara,
Não, o processo é exatamente esse. O processo é cada vez que você se permite, cada vez que você presencia algo, como a gente está fazendo aqui, quando você está realmente disposto, né, a fazer algo diferente, você começa a secar. Né? Você vai para o sol e toma aquele banhozinho de sol e vai dando aquela secada, e aí é só o momento certo. E aí a habilidade de quem está com o fósforo na mão é só fazer assim, pega fogo, entendeu? E essa é a beleza. Uns vão ser mais rápidos, outros vão ser mais devagar. O que importa é que você entendeu o processo e que você começou a fazer a secagem na sua pólvora. Ok? Ok. Show de bola. Eu vi que um casal ali, Luizinho e Noelma, abriram o áudio. Eles acharam que eu não ia chamar, mas eu vi que vocês abriram lá. Aqui não passa nada despercebido. Lembra que vocês estão atrás de um cara que é um perfil analista. Não, Pedro, nós abrimos sim, porque nós não podemos deixar de falar o quanto somos gratos por estarmos nos secando junto com a Jane. Porque esse projeto nos deu a oportunidade maravilhosa de conhecer essa pessoa. Ela já foi minha catequista, a gente já se conhecia antes, mas essa proximidade que a gente tem hoje, de poder vivenciar, desenvolver e crescer junto com a Jane, as pessoas aqui da sala que conhecem ela, sabem o potencial incrível que ela tem, a pessoa incrível que ela é, que nos faz dar muitas risadas. O Pedro já passou pelas mãos de Jane. Então, assim, somos eternamente gratos por estarmos podendo fazer um pouquinho de parte desse processo da Jane, de crescimento, e com certeza ela nos ensina muito mais com tudo isso que a gente está vivenciando junto. Verdade. E essa é a beleza também, né? De entender que às vezes as pessoas imaginam assim, não, mas eu sou tão simples, eu sou tão tranquila, eu tenho esse meu jeito, você acha que isso vai ajudar alguém? Você acha que isso vai, né? Eu sempre estou quietinho no meu canto, eu sou mais extravasada, eu sou mais divertida, mas aprenda que tudo aquilo que você faz, de alguma forma você impacta alguém. Então, jamais perca a sua essência e seja realmente quem você é. E pode ter certeza que aquilo que você faz sempre vai deixar perfume de rosas na mão daquela pessoa por qual você passou. Nossa, que lindo. Tu mesmo, Pedro. Você falou muito bem. Lindo, Muito lindo. lindo. Eu só tenho gratidão com vocês todos aí, que eu estou conhecendo, e principalmente com o casal, a Noelma e o Luizinho, e o Adriano e a Glória. É fantástico. Quando eu achei que eu ia entrar no meu conforto de professora aposentada, sentar no banquinho para fazer crochê e tricô, veio esse projeto maravilhoso. Então, acho que Deus tem esse propósito na minha vida. Acho não, tenho certeza que Ele tem esse propósito na minha vida. E gratidão, Noelma. Vamos queimar essa lenha aí. Show, gratidão, Jane. Eu vou revisar as perguntas aqui, se alguém quiser comentar alguma coisa no finalzinho, beleza? Senão daí a gente parte para o próximo. O que você entendeu do código E e o que você está fazendo para explodir? Você está secando a pólvora? Crie uma tarefa para aprender a secar a pólvora e entre em ação. Você nasceu para explodir. Escolha um dos códigos desse módulo que mais precisa e foque nele por uma semana. Gente, essa parte 3 aqui é de extrema importância. Nós estamos no domingo, nós temos uma semana pela frente. Veja o que mais chamou a atenção desses códigos que a gente fez aí, são 10 códigos. Escolha um deles e tome como base, né? Coma com farinha na hora do café, na hora do almoço, na hora da janta, durante uma semana. Né? Deguste, faça uma digestão bem lenta dele, para que isso realmente seja enraizado. E vai de encontro àquele que você mais tem dificuldade. Aí fica a dica.
Não vai com aquele que mais te chamou, esse daqui é moleza, esse daqui é tranquilo. Vá com aquele que mais te incomodou. Fica a dica para vocês aí. Beleza? Sim. Acho que o meu é o código V, né, gente? Olha aí, olha aí. Eu queria só agradecer a presença do nosso amigo João Arruda, que está chegando aí agora também. Desculpa, eu só cheguei agora. Estava com a patroa aqui, a gente estava vendo a live do Marçal, ele falou sobre o amor hoje. E, bom, primeiro, desculpa aí, queria ter chegado mais cedo, como eu tinha te prometido, mas o que a gente viveu hoje aqui nessa live foi algo assim surreal. E só para trazer para vocês aqui, Pedro, se me permitir 20 segundos do teu precioso tempo. Manda ver. Se eu puder dar uma dica para cada um de vocês, eu ainda tô meio balanceado com a quantidade de porrada que eu tomei. Mas se eu puder falar uma coisa para vocês, eu vou tirar o fone para simbolizar o que eu quero dizer. Tampem os ouvidos de vocês para o que vem do externo. Deixa só entrar aquilo que Deus fala com cada um de vocês. O Pedro não tem nem ideia do que eu vou falar. O Pedro foi um cara que me ajudou a virar uma das chaves mais importantes dos últimos anos para mim. O Pedro fez com que, do transbordo dele, eu pudesse virar uma chave de aprendizado muito mais rápido que eu nunca tive na vida e ninguém nunca teve paciência para ensinar. Então isso é uma forma de transbordar amor. Ele não sabe, ele não me pediu para falar absolutamente nada. Só que eu estou muito mexido com tudo que eu vivi agora nesses últimos 50 minutos. Então, assim, só deem acesso de fato a quem dá destino para vocês. Só se permitam escutar de pessoas que tenham o coração alinhado com o de vocês, que tenham frequências altas com a de vocês, que tenham um coração alinhado com o coração de Deus. Porque se não for isso, não permitam que pessoas entrem na vida de vocês para criticar. E aí vai uma chave. Pedro, já me excedi os 20 segundos, mas a última chave é a seguinte: não aceite críticas de quem nunca construiu nada. Pedro, me excedi em 40 segundos, mas era esse recado que eu queria passar. Mais uma vez, gratidão por tudo, cara. Não tenho palavras para descrever a chave que você virou na minha vida, meu amigo. Vou botar no mudo aqui. Tamo junto, gratidão por você estar aí junto com a gente. Mas você falou lá que estava, né, desidratando de tanto chorar, mas a gente também estava aqui em alguns momentos aqui, a gente passou por esse momento aqui também, e fantástico, né? Muito do que você falou faz sentido, do que a gente ouviu até esse presente momento aí. Gratidão por compartilhar. Beleza, meu amigo. Bom, vamos para a próxima lá, então. E aí você já acompanha para ver como é que é a pegada da turma aí. Beleza? Vamos lá. A fonte. Vamos lá, então. Só um pouquinho ali que deu uma travadinha ainda. E aí, Titi na área, você tá chegando, você já chegou, né? Chegou no módulo 9 e a gente vai falar de princípio. Nesse módulo, você vai aprender coisas cabulosas. Aí você pensa assim, mas por que não falou de princípio no começo? É porque agora você vai dar muito mais valor, agora você vai observar com a nova lente, agora você vai ficar com vontade de comer ele. Então eu inverti assim, a ordem, era pro princípio vir no princípio, só que eu quis mostrar outras coisas pra você antes de você sacar isso aqui. Pablo, e aí, qual que é o princípio dessa aula? O princípio dessa aula é a fonte. O que é a fonte? A fonte é uma coisa que nem podemos chamar de coisa, mas é um ser que é Deus e que nada antecede ele. A fonte é um lugar também que você pode chegar, e nesse lugar que você vai chegar, não tem outro lugar melhor na terra, nem debaixo da existência, debaixo dos céus, nem acima dos céus. A fonte é o próprio Deus. E aí tá o segredo, você pode acessar a fonte. Tem uma ponte e tem um caminho para chegar nele. O caminho é Cristo, só que com religiosidade você nunca chega na fonte. Da onde que vem toda a sabedoria? Da fonte. De onde vem o discernimento, o bom siso? Da fonte. Da onde vem aquele instinto? Aí você fala assim, instinto vem do cérebro, mas quem foi que fez? A fonte. Eu não sei você, mas quando a gente pode ir direto na fonte é muito confortável, muito bom. É
desconfortável para descobrir qual é a fonte certa, mas agora eu vou te mostrar num rio. O rio, ele tem uma fonte que nasce na montanha. Ela escorre pela montanha até chegar no água, num leito. Esse é o rio. Então a fonte forma os rios. Você é um rio, por exemplo. Então você precisa de uma fonte. Um rio que não tem fonte é só um lago ou uma represa. Se não tem fonte, vai baixar a água. Então precisa de uma fonte, e aí tem uma fonte, a que eu tô falando. Essa fonte é o quê? Infinito. Como a fonte é infinita, você vai aprender uma coisa. Não tem princípio maior que ele. O maior princípio de todos é a fonte. Eu vou falar de alguns princípios poderosos nesse módulo, mas uma coisa que você tem que aprender: não existe um princípio mais poderoso do que a fonte. Como conectar direto na fonte? Através de Cristo. Ele é o canal, ele é a ponte, chegar lá. E aí que tá o segredo. Quando você se achega nisso, meu amigo, vou te dar uma tarefa de você ler Colossenses 2:3, que fala de uma pessoa. A pessoa é Cristo. Nisto, a saber, Cristo, nele estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Tá guardado nele. Quem é esse homem? A fonte. Por que Jesus, quando desceu na terra, pega isso? Quando Jesus veio na terra, ele tocou o terror na terra, e você tem um comando dele: vocês farão obras maiores. Não tem como fazer obra maior sem acessar a fonte. Eu vou te falar mais: ninguém inventa absolutamente nada na terra. Como assim não inventa nada na terra? Inventa sim, tem os inventores, eles estão fazendo patentes. Eles estão fazendo patentes de coisas que 40 pessoas descobrem ao mesmo tempo. Descobre, não inventa. A invenção é como se eu pudesse criar coisas. Todas as coisas já foram criadas. Eu consigo adaptá-las à realidade, ao momento, mas ao mesmo tempo que você tem acesso, você percebe que isso não é uma coisa sua. Você não consegue pegar e criar uma coisa do zero. Deus já criou todas as coisas. O que o homem faz é sintetizar. Então, quando você vai direto na fonte, é mais divertido. Pablo, é difícil chegar direto na fonte? É porque as pessoas dependem demais de regra dos outros. Então, esse é o módulo anti-regra. Alguém fala: então a gente vai ficar desobediente, a gente vai ficar não sei o quê. Não, não vai ficar desobediente. Você não vai ficar preocupado com regra. Você não precisa conhecer todas as leis do Brasil. Você só precisa andar por princípio. Nenhuma lei do Brasil vai te pegar. Você não precisa ficar preocupado com o que está escrito em Levítico. Nenhuma lei vai te pegar se você andar por princípio. E o princípio poderoso é: ame a Deus, ame o próximo, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quantos princípios que eu falei? Todo mundo fala 2, na verdade foi 3. Foram 3. A Deus, o próximo como a ti mesmo. 3. Para ter o próximo tem que ter o a ti mesmo. E aí tá o segredo, que a maioria não sabe. O segredo é o seguinte: se você de fato quer realmente prosperar, vá direto na fonte. Um jornal passa uma notícia. A notícia do jornal é o quê? Tá acontecendo isso. Vá direto na fonte. Eu conheço deputados, senadores, eu conheço várias pessoas da política. Quando alguém tá falando uma coisa, eu falo: e aí, como é que tá esse clima aí? É real mesmo? Não. Isso é coisa de mídia. Ou então não, a mídia nem sabe ainda, mas o trem tá pior. É só você ir na fonte da informação. Acabou a nossa aulinha, faça a tarefinha e continue avançando. Essa semana, essas aulas que você vai assistir são aulas para você trocar regra por princípio, trocar disciplina por hábito, você vai entendendo, fechou? Tamo junto até depois do fim. É nóis, família! E aí? O que vocês captaram aí? Fez algum sentido um pouco do que o João trouxe com as palavras dele aí no vídeo? Total, né? O que vocês pegaram lá? Mas eu tinha feito umas anotações, à medida que ele ia falando, eu fiquei anotando, né? Então, uma coisa que é muito importante é que a fonte é Deus e nada antecede ele. E outra coisa, se você quiser ir a Deus, tem que ir através de Jesus Cristo. Não tem outra forma. Então, as duas últimas frases são impactantes, né? Além do versículo que ele falou, quando ele fala troque regra por princípio e troque disciplina por hábito, isso é importantíssimo. Eu vivia por regra a minha vida inteira, e tinha uma questão de disciplina por ter pai militar, enfim, então era muito complicado. Mas para ter o próximo precisa ter a ti mesmo. Então, assim, o segredo: se você quer de fato prosperar, vá até a fonte. É inevitável. Se você for a fonte, não tem como você não prosperar, só se você não quiser. O que mais aí, gente?
seu Geraldo está aí ainda ou não? Não está, né? Acho que ele acabou saindo. Pode sentir falta do seu Geraldo e do Dielson. Ele E da entrou um pouquinho. Karine, que eles sempre agregam, acrescentam muito. Pois é, acabaram montando. O seu Geraldo entrou um pouquinho ali, mas acabou acho que saindo. Ele falou sobre o Rio ontem, né? Sobre a Foz e coisa e tal. Isso que eu queria só retomar com ele, que ele tocou aqui no assunto. O que mais que vocês pegaram, gente? Pedro. Oi, Eduardo. Tudo bem? Até linkando com a aula do medo, e essa parte agora que ele fala da fonte, talvez muitas pessoas já conheçam, mas talvez a releitura é sempre válida, né? E para quem não conhece pode ver. Tem a alegoria da caverna do Platão, né? No livro A República. Eu acho bem interessante, conversa bem nessa parte de medo, de você ir atrás do conhecimento, de você sair dali de onde você está preso, da sua condição, enfim, eu acho que conversa diretamente aí com essas aulas. O mito da caverna, né? Que você falou, né? Isso. Agora o nome exato me foge. Se não me engano é a Caverna de Platão mesmo. É uma alegoria dentro do livro dele, A República. Legal. Show de bola. Gratidão aí, Eduardo. Imagina que é isso. Em Colossenses 2:3 ele diz: em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. O que vocês pegam nisso daí? Tem uma historinha que eles contam que existiam vários sábios, ou melhor, estavam reunidos ali 4 sábios, e aí eles estavam questionando sobre a sabedoria, sobre essa inteligência, esse conhecimento. E aí eles estavam discutindo sobre como Deus criou, né, tudo isso. Ele falou assim, não, mas Deus colocou isso no alto da montanha. Aí o outro falou, não foi dentro da montanha. Não, o outro falou que foi lá no fundo do mar. O outro foi lá no fundo de uma caverna. Até que um falou, não, está dentro de nós. Então, assim, de uma forma bem resumida a historinha, essa é a essência do que diz essa passagem bíblica de Colossenses. Muitas das vezes, a gente procura fora aquilo que já está dentro. O que a gente precisa é só aprender a ativar. Quando a gente aprende a ativar, quando a gente aprende a buscar essas informações, a se conectar, como foi dito, com a fonte, as respostas aparecem. Muitas das vezes, nós pedimos e não sabemos pedir. E mesmo não sabendo pedir, nos é enviado as respostas. Mas nós estamos, muitas das vezes, atordoados pelo momento que a gente vive, nós estamos distraídos e não prestamos atenção nas respostas que nós solicitamos. Então, o que a gente precisa é estar sempre vigilante, atento aos sinais que nos é dado em relação àquilo que é pedido. O que mais que vocês podem acrescentar aí, gente? Pedro. Oi, Kézia. Eu estou aqui com a Bíblia aberta. Eu já havia olhado, já tinha lido antes de começar, né, a parte de Colossenses. Mas o que você acabou de falar, eu até coloquei no status agora. A minha Bíblia é de estudos, e aí tem algumas pessoas deixaram os trechinhos escritos e falou exatamente isso que você falou. Mas aí vai do contexto de cada um, mas eu achei maravilhoso. Eu vou ler para vocês. Eu sei que Cristo habita em mim todo o tempo, guiando-me e inspirando-me sempre que penso
ou digo alguma coisa. Uma luz a qual não havia visto antes. Vem para mim no momento exato em que dela precisa. Teresa de Lisieux, que escreveu. Uau. Gratidão aí por compartilhar. O que mais, gente, nessa parte? Pedro, eu não sei se faz sentido. Então, assim, essa fonte, ela está dentro de mim. Então, primeiro vem a fonte, segundo sou eu. E seria mais ou menos isso, você falando do rio, você comentou alguma coisa do rio, aí me veio aqui. Então, se você conhece essa fonte e você tem que deixá-la fluir como um rio, você tem que, porque quando você toma conhecimento dela, você vai fluir, não tem como você não transbordar. Seria isso, né? Tá fazendo sentido? Eu tô pensando, aí eu tô vendo lá no rio, sabe? Porque a gente já tinha comentado em outras aulas, acho que o seu Geraldo até comentou sobre isso, dos peixes, né? É algo assim, acho que você também comentou. Se os peixes... Tô tentando lembrar aqui, se os peixes como se flutuam, aí me ajuda. É porque tem algo corrente, você está deixando o rio fluir. Exatamente. Isso? Eu estou tentando aqui me entender, está passando tanta coisa aqui agora. A ideia é deixe o rio fluir. Deixa o rio fluir. Isso. Imagine assim, como é que você limpa um rio? Deixando correr. Deixando a água fluir. A água correr, exatamente. O que acontece? Aí ele dá mais 2 exemplos com relação à questão da represa. Então, tem muita gente que absorve conhecimento e vira uma represa. Ela prende aquilo, ela não deixa mais fluir, ela quer só para si. E se não continuar sendo alimentado, muitas das vezes ela seca. Alguns exemplos que ele coloca. De outra forma, você pode ser algo que transborda. Então, você vai ser um afluente que vai transbordar em outros leitos. Mas começa na fonte, ela vem descendo, vai pegando outras adjacentes, vai transbordando até chegar à foz. E ainda mais existe a questão da precipitação, aonde volta de novo o ciclo, chove de novo lá em cima da montanha e desce de novo. E vira esse ciclo, né? Quem entende de precipitação de chuva aí vai entender sobre isso. Se não entenderem, pesquisem depois lá para ver se faz sentido o que a gente está falando. Então, a água, ela vira em chuva, ela cai lá em cima na fonte, ela escorre e vai até o mar. Daí, chegando no mar, ela evapora de novo, faz a condensação, cai de novo lá em cima e volta de novo. Então, esse processo que acontece, ele faz um processo de limpeza, de purificação, ele faz um processo de um novo conhecimento, de uma nova proposta, são as renovações, são algumas mortes que acontecem para ser outras coisas. Enfim, aí você pode colocar inúmeras situações em relação a isso. Exatamente. Então, a gente pode até se afogar nessa fonte, né? Se você não souber... Você se afoga, exatamente. É possível. O que mais, gente? O que mais que vocês pegaram em... A gente já falou bastante sobre fonte também, né? Ele trouxe aqui, mas a gente já tem falado bastante nos outros módulos ainda. Mas eu queria mais uma contribuição ali, daí eu vou ler as perguntas para a gente poder encerrar. Já são 11h40. Não que eu me preocupe com o horário, por mim, né? Mas por algumas outras pessoas que talvez possam atrapalhar em relação a isso. Ô Pedro, deixa eu fazer uma contribuição aqui rápida. Lá no final da aula ele comenta que é um dos princípios mais poderosos, mas o ser humano como falho, e às vezes a gente acaba sendo falho, ele fala amar o próximo
amar como a Deus, amo o próximo, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Uma das tarefas mais... hoje não é tão difícil para mim, não é tão árduo, mas já foi muito. Você amar o próximo como a ti mesmo, como a Deus te ama. A gente precisa se despir de tudo aquilo que advém do mundo carnal, né? Eu há pouco tempo, eu levei 38 anos para isso. Eu resolvi que eu não queria mais andar numa vida que não fosse debaixo dos princípios divinos. Foi uma decisão drástica. Morrer para as coisas do mundo, enterrar, abrir lá a sepultura, cravar, aqui jaz o meu passado até o mês tal, dia tal. E a partir daí, você andar uma vida debaixo dos princípios divinos e começar principalmente a colocar em prática aquilo que Deus quer que você coloque. Então, amar o próximo como a ti mesmo é um exercício diário. Tem que ser natural. Muitas das vezes não é natural. Significa que você vai forçar? Não. Quando você achar que está forçando, lembre-se daquele que te amou da forma mais natural possível, que te amou antes de você vir para essa terra e que vendeu o sangue dele para poder livrar, vendeu o que significa, se sacrificou para livrar a gente de todo e qualquer pecado, sentimento de tristeza, depressão, de morte, qualquer coisa do gênero. Eu posso estar falando besteira, mas é aquilo que eu venho aprendendo e que eu venho vivendo, mais do que isso, né? O Titi falou, viva Deus, viva Cristo, sabe? Viva uma vida pautada nesses princípios que as coisas vão começar a fluir. Foi como a Edinalva estava falando, e você estava comentando sobre deixar fluir um rio de águas vivas. Deixe que isso flua de maneira muito natural dentro de você. Até porque se você deixar um rio fluir, ele vai começar a fluir, vai começar a atingir os afluentes. E aí quando você chega nos afluentes, na ponta dos afluentes, aí tem uma coisa que é fantástica, que começou a acontecer comigo e com a minha mulher aqui, com a nossa família. No final dos afluentes tem pessoas esperando serem banhadas por esse rio de águas vivas que vai fluindo através de você. E acredite, a quantidade de gente que está precisando de ajuda é surreal. É surreal. Eu e minha mulher, a gente vive isso aqui com muitos amigos que durante a quarentena se separaram, saíram no tapa. Eu saí aqui no meio da quarentena para poder socorrer um casal de amigos que estavam se estapeando dentro de casa. Quase sobrou para mim. Mas graças a Deus resolveram tomar um caminho e entender de que as coisas só começam a melhorar quando eles conseguem entender que existe de fato, e apertei o mudo, que existe um amor de Cristo. Enfim, era isso aí que eu queria. Você pediu para contribuir, eu tomei a liberdade de contribuir mais um pouquinho. Perfeito. Gratidão. Parabéns. Excepcional. Queria ouvir rapidamente ali, então, vou chamar duas pessoas aí para a gente poder encerrar, já que ninguém vai se manifestar mais. Queria ouvir um pouquinho da opinião do Lucas. Para a gente poder fechar aí. Ô Pedro, quando ele ficou falando sobre fonte, cara, eu só lembrei daquela música do Diante do Trono que fala que existe um rio. Porque verdade, verdade. Mas é um rio que por onde ele passar, cara, tudo ele transforma. E se a gente não está conectado à fonte, cara, se a gente não tem uma fonte onde buscar auxílio, a gente não é verdadeiramente transformado, cara. Então, quando ele fala de fonte, eu já falei assim, meu Deus, cara, Jesus fala que quem beber dessa água não vai sentir mais sede. Eu falei, dá essa água, pelo amor de Deus. Então, cara, essa fonte, ela é verdadeira, ela é viva, e é da onde eu tiro toda a minha base moral, ética. Então, estar conectado com a fonte é essencial, cara. E isso tem que fazer sentido para você, né? Falando que se isso faz sentido para você, a gente tem que estar conectado com a fonte. Eu lembrei do louvor do Diante do Trono. Escutem, é muito bom. Show. Gratidão, Lucas. Valeu, Lucas. Ô, Pedro, uma coisa também, o próximo seminário é do Clareci. Também ele fala em todos os seminários, em áudios dele, quando ele começou a prosperar, quando ele conectou com a fonte. No caso, que ele fala com Deus, né? Então, é uma coisa para a gente estar sempre conectado para conseguir seguir os princípios, que nem o Pablo falou. Então, é um ponto aí que o Clareci fala muito nos áudios e nos seminários dele.
Sim, show de bola. Eu queria ver se a Paloma ou a Rosa poderiam contribuir com alguma coisa. Se acharem que devem. Olá. Boa noite, Rosa. Eu acho que dentro da fonte aí que a gente está falando, acho que a única pessoa, né? A fonte aí é Deus, é a nossa direção, é o que a gente, né? O que a gente tem que aprender, né? Eu tenho que aprender também a seguir. Ter sede de Deus, atrás, acho que é o único caminho, é o único soberano, é Ele, é só Deus, não tem outro caminho. Acho que se a gente estiver no caminho de Deus, a gente está pleno, tá certo. É isso. Legal. É isso aí. Gratidão, gente. Eu vou ler só as perguntas aqui, se alguém quiser se manifestar mais alguma coisa depois das perguntas, fiquem à vontade. A fonte é o próprio Deus. Como conectar e acessar diretamente na fonte? Coloquem aí o que vocês entenderam. Quais os princípios que você aprendeu nessa aula e os quais os mais poderosos? Ele pede para ler o Colossenses 2:3. Troque regras por princípios, transborde na vida de 3 pessoas o que você aprendeu nesta aula. Alguém quer contribuir mais alguma coisa? Então abram as fotinhas aí para a gente... Pedro, eu só quero dizer que, para fechar esse tema da fonte, como ele traz para ele, a sua fonte é Deus, como para mim também é, mas para aqueles que não tiverem Deus como a sua fonte, a fonte é aquilo que o próprio Clarice diz, é aquilo que fizer sentido para você, o que te faz levantar todos os dias da cama e ir em busca ou realizar aquilo que é de acordo com o seu propósito. Então, quando você está conectado com realmente aquilo que rege os seus princípios, pode ter certeza que a gente vai ser bem sucedido e teremos êxito naquilo que nós vamos fazer, né? Para que não dê a impressão que a gente só está fazendo uma apologia a um sistema de crença, né? Perfeito, com certeza. Show de bola. Gratidão por ter colocado isso, Emerson. Vamos para a foto, então? Quem mais vai colocar aí? Os perfis. Show. Quem tirou foto, depois posta no grupo lá daí. Gente, foi bom estar com vocês. Amanhã a gente tem de volta. Obrigada, Pedro. Como sempre, maravilhoso. Muito obrigada. Extraordinário. Obrigada, Pedro. Gratidão a vocês. Obrigado, Pedro. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Para todo mundo. Deus abençoe. Tchau. Amém. Fala, galera. Boa noite. Tchau. Boa noite.